Olá, colegas! Na série que a Associação Paulista de Medicina Regional de São José do Rio Preto vem fazendo, sempre com o objetivo de levar a você a informação de qualidade, real e atualizada, viemos novamente conversar com o secretário de Saúde de São José do Rio Preto, Dr. Aldênis Morim, para atualizar os dados da nossa saúde na nossa cidade. Desde já, agradeço a sempre atenção e disponibilidade em nos atender. Dr. Aldênis, assistimos nas últimas semanas um aumento espantoso dos casos de Covid e das síndromes gripais. O que a Prefeitura tem feito frente a esse aumento? Leandro, nós tivemos um aumento de casos importantes, que foi o pico entre o dia 11 de janeiro e 25 de janeiro. Neste período, nós chegamos a ter quase 2.000 casos positivos por dia. E ele persistiu entre 1.700, 1.900 até o dia 25. A partir do dia 25, houve uma queda desse número e hoje, que é o último levantamento, dia 10, ele caiu pela metade. Nós estamos variando entre 500 e 800 casos positivos dia. Houve naquela época de 2.000 casos, aquelas superlotações de UPA. Não tinha capacidade de atendimento para tudo isso aí. Então o que nós fizemos? Nós fizemos algumas coisas. Uma delas, abrir a Swift para diagnóstico, para tentar esvaziar a UPA. Então a Swift fica aberta das 7 à meia-noite. Com isso, já tiramos um pouco desse movimento. Outra coisa que nós fizemos nesses casos, não pela gravidade da doença que já está com a vacina, a Omicron, ela tem uma menor agressividade, mas nós abrimos mais leitos de UTI na Santa Casa e abrimos leitos para o Fraternidade, que chegou a 20. Por quê? Não porque é grave, é porque o montante é muito grande e, obviamente, as pessoas, principalmente idosas, vão ter complicações maiores quando contrai qualquer gripe. Então, 70% dos casos que complicam, que precisam de internação, são pacientes acima de 70 anos. Então, a gente abriu leitos, abriu a Swift e fizemos uma outra coisa que está dando muito resultado, que é a telemedicina. É o atendimento pela telemedicina dos casos leves, onde você tem orientação, ou se na telemedicina for detectado que o paciente tem algum sinal de alarme de gravidade, ele é encaminhado, aí sim, a uma UPA ou uma unidade para que o médico veja. Mas se ele estiver assintomático, ou estiver apenas com coriza, ele é monitorado, porém, ele não procura uma unidade que estava superlotada naquela época. Agora, nós continuamos ainda com todas essas atividades na tentativa de aliviar as UPAs para as doenças não Covid. Dr. Aldênis, como está a cobertura vacinal num todo na nossa cidade? Qual a porcentagem que já tomou a terceira dose? Perante outras cidades do estado, como está São José do Rio Preto na cobertura vacinal? Quais as medidas a Prefeitura vem tomando para maximizar ainda mais a cobertura vacinal? A cobertura vacinal na nossa cidade, Leandro, está assim. Nós dividimos entre acima de 18 anos, que é do adulto que vai tomar a terceira dose. Essa daí, primeira e segunda dose, nós passamos de 100%. Então teve uma cobertura muito boa acima de 18 anos. Qual é o nosso grande problema hoje? Terceira dose. Terceira dose, nós estamos hoje com 56% de cobertura vacinal para a terceira dose, que já deveriam ter tomado. O que leva a 120 mil pessoas que não foram tomar a terceira dose. Um foco nosso muito grande é a terceira dose, porque a primeira e segunda dose, tudo bem. O que nós estamos fazendo?
algumas ações. Primeiro, abrindo postos de vacinação depois das 6 da tarde, porque a gente julga que muitos desses estão em horário de trabalho e que vão ter dificuldade de ir no horário onde uma UBS está aberta. Essa é uma atividade. A outra, nós estamos indo às fábricas de grande volume e oferecendo vacina na fábrica, com o nosso ônibus. A semana passada foram feitas várias indústrias, então estamos oferecendo isso. Abrimos, de final de semana, 2 postos para adultos que não tomou, pode ir também quem não tomou segunda, mas o foco maior é a 3ª dose. Então, esse foi o nosso grande ação, você ter que ir atrás das pessoas. As unidades estão telefonando que tem o endereço para vir tomar a dose. Estamos fazendo uma propaganda muito grande em rádio, também em televisão. A mídia tem ajudado muito, reforçando a necessidade da 3ª dose. Lembrar sempre que depois de 3, 4 meses, quem tomou primeira e segunda dose, ele vai ter uma imunidade de cerca de 20, 25% já. Se ele tomar a 3ª dose, isso vai para 80% de imunidade. Então a 3ª dose é fundamental neste momento. E é essas ações que nós estamos tomando, é a procura de quem não tomou a 3ª dose, facilitando os horários de aplicação. Em termos de cobertura vacinal acima de 18 anos e população geral, Rio Preto é a cidade que mais vacinou acima de 200 mil habitantes. Então, houve um trabalho muito bem feito que atingiu esse pico de estar em primeiro lugar entre todas essas cidades acima de 200 mil habitantes que mais vacinaram no estado de São Paulo. Sabemos que a situação pandêmica da Covid ainda existe e que os gastos não são baixos. Entretanto, exames diagnósticos como, por exemplo, ecocardiograma, tratamentos cirúrgicos eletivos, mas essenciais aos pacientes, e tratamento clínico de outras doenças, como as oncológicas e cardiológicas, não podem ser deixados de lado. Como a Prefeitura tem buscado o equilíbrio com as verbas direcionadas à saúde, para que os pacientes com casos não Covid sejam menos prejudicados. Leandro, as atitudes que nós tomamos para não prejudicar as pessoas não Covid, que têm a doença não Covid, foi nessa onda nós não fechamos nenhuma unidade de saúde. Todas elas estão com as suas agendas plenas das 7 às 17. Esse foi um dado que é aquele paciente crônico que precisa ser acompanhado, ele está sendo acompanhado. O que nós fizemos? Quando nós aumentamos os leitos da Santa Casa, de UTI, por exemplo, mas não foi com diminuição dos leitos não Covid. Foram leitos novos abertos, para não prejudicar o não Covid. Eu sempre digo, a retomada vai ser tão difícil quanto a pandemia, porque, obviamente, existe uma demanda reprimida parda aí, que eu chamo, que é aquela que não aparece em números, mas que é grande, é muito grande. Por quê? Só no centro médico deixaram de comparecer em 2021 quase 5 mil consultas agendadas de pacientes que precisavam da conduta. Ou seja, paciente que fez uma cirurgia cardíaca, paciente que tinha uma angina, por exemplo, e que estava sendo investigado, ele não voltou mais com medo da Covid. Então não foi que nós não oferecemos, nós oferecemos as prioridades sempre, mas houve muita falta, tanto na básica como na especialidade. O que nós temos feito? Nossos exames voltaram todos, nossas consultas voltaram todas, o centro médico de especialidade está com a agenda totalmente aberta, as unidades totalmente abertas. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer é oferecer a isso. Mutirão.
é outra possibilidade que pode existir no futuro. Seria fazer mutirão. Mutirão é muito caro. É tudo hora extra. É fora do horário de trabalho. Esses mutirões, a gente espera que tenha alguma verba especial para que a gente possa fazer. Nós fizemos lá atrás, logo no início da gestão, mutirões, porque houve essa disponibilidade financeira. Nós fizemos 50 mil consultas naquela época. Então é o que a gente pretende fazer agora no futuro. Alguma coisa nós vamos ter que fazer para essa retomada ser menos dolorosa do que ela será. Mas ela será dolorosa e eu acredito que até o final de 2022 nós vamos sofrer muito, a população vai ter carência de exames e consultas em virtude desses 2 anos praticamente de compressão do número de consultas eletivas. Por fim, Dr. Aldenis, assistimos diariamente às fake news engolir a boa prática da medicina. Negacionistas exaustivamente massacram a vacinação infantil. Que fique claro que todos os protocolos, sociedades e entidades científicas apoiam a vacinação infantil. Como está a procura pela vacinação na faixa etária dos 5 aos 11 anos na nossa cidade? Como a prefeitura vem atuando nesse tema? Leandro, fake news é uma coisa horrorosa, porque quando você mente para uma pessoa, está mentindo para uma pessoa. Na fake news você mente para milhares de pessoas. E muitas vezes você não consegue distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Isso foi horrível para a vacinação infantil. Foi horrível, horrível. Muitos pais ficaram com medo e esperaram um certo tempo para ver o que estava acontecendo com os outros, para começar a levar o seu filho. No dia D, que foi sábado retrasado, foi maravilhoso. Nós vacinamos 3.000 crianças praticamente. Foi muito bom. Eu acho que essa perda do medo de vacinar a criança, ela vai ser gradativa. Nós não tivemos nenhum caso que precisasse internação de vacina de criança. Nem um caso. E o que nós temos feito para estimular? Nós temos feito esse dia D que eu falei para vocês, estamos fazendo, continuamos fazendo, de final de semana. Estamos levando brinquedo para as crianças para estimular, para que venha. E agora, com a volta às aulas, nós estamos pretendendo fazer algumas ações junto com a educação para que os pais assinem a autorização para que aquela criança que não foi vacinada seja vacinada. São ainda projetos que devem ter o encontro com a educação. Nós colocamos em shopping, esses lugares que a criança adora em shopping, então a gente colocou também em shopping para ver se atraiu, e atraiu muito. Atraiu muito mais do que nas unidades que não eram shopping, porque a criança gosta de ir lá e passear. Então a gente está tentando vencer isso. O negacionismo é uma ignorância, né? Uma ignorância científica, quando eu digo. É uma ignorância científica. Meu Deus! O mundo inteiro está falando a mesma linguagem científica. O mundo inteiro. Eu vou acreditar numa pessoa que eu nunca ouvi falar e negar aqueles que estudam isso e que acompanham isso? Eu acho que é uma ignorância científica. Eu negar a vacinação para minha pessoa, eu acho que eu vou estar prejudicando muito familiares, pessoas que convivem comigo. Mas eu sou um adulto, eu tenho essa tomada de decisão. Mas negar a vacina para uma criança que não tem poder de decisão, eu acho isso um crime. Um crime. É tirar da criança a oportunidade de ser vacinada e não transmitir a doença. Hoje, nós estamos com 57%
de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas, que é a nossa taxa hoje, 57%, que se equipara à taxa do estado de São Paulo. Mas a gente poderia estar em 80%, 90%, se não fosse essas fake news, se não fosse esse negacionismo. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que a PM Regional de São José do Rio Preto tem nos dado para que a gente possa esclarecer tanto a classe médica como a população sobre o que está acontecendo. Eu gostaria de agradecer à PM, no nome do Leandro Culturato, que tem feito artigos maravilhosos, que tem feito entrevistas maravilhosas, que tem feito grandes contribuições nesse momento tão difícil que a gente está passando. Muito obrigado.